Olá, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e vamos a mais um devocional Café com Deus Pai. Autor, pastor Júnior Rostirola. Crer e agir. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. É pronunciado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. De maneira equivocada, muitos pensam que, se Deus prometeu, não é necessário fazermos nada além de cruzar os braços e esperar. Sem dúvida, é necessário ter paciência e perseverar. Contudo, temos também de fazer a nossa parte. Lembre-se de que Deus não precisaria de nós, mas nos escolheu para fazermos parte de sua obra na terra. Deus já havia prometido que tiraria seu povo da escravidão e o levaria à terra prometida. Entretanto, eles tiveram que agir em obediência e tomar decisões mediante as palavras que Deus proferia. Aprendo com isso que Deus Pai lança as palavras, mas é nossa responsabilidade caminhar sobre elas para tomarmos posse das promessas mediante a fé. Para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, saiba que é necessário entender os apontamentos de Deus e obedecer a eles. A todo momento, Deus Pai revela suas intenções para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, espera de nós atitudes e posicionamento. O fato é que muitas vezes não obedecemos porque não ouvimos Deus, e não ouvimos porque não paramos para dar atenção à sua voz. Esse é o grande problema. Passos de obediência são necessários para uma vida plena, que caminha em direção aos sonhos e propósitos de Deus. Posicione-se mediante as promessas que Deus lhe fez. Dê o primeiro passo. Não fique mais esperando de braços cruzados. Deus quer fazer grandes coisas em sua vida e por meio dela. Faça o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu. Sua atitude e sua fé serão determinantes em seu milagre. Devocional 176, de 365 dias. Leitura bíblica, Esdras, capítulo 8. Palavra-chave, posicionamento. Há um ditado que diz que Deus, ele faz 50% e nós mais 50%. É muito fácil, né? Nós deixarmos tudo para o Senhor Jesus fazer e nós ficarmos de braços cruzados. Quantas vezes nós também ficamos esperando que Deus fizesse, e nós esperando, Senhor, me abençoa com uma porta de emprego, mas nós não queríamos sair para procurar. Nós queríamos só ficar em casa esperando que alguém tivesse compaixão de nós e nos abrisse uma porta. Claro, muitas vezes, se de repente você mandou um e-mail, mandou algum currículo e está aguardando, mas eu sou do modo antigo, né? Eu sou daquela pessoa que vai nos lugares, que vai e leva um currículo impresso. Bom, em mês de fevereiro, a empresa que eu trabalhava, ela fechou. Eu ia fazer 10 anos que eu trabalhava lá. E antes de eu entrar lá, eu pedi ao Senhor Jesus. Até eu estava junto com meu esposo, eu declarei: eu quero trabalhar nessa empresa, quero trabalhar no turno da manhã. Tudo do jeitinho que eu pedi, o Senhor, ele abriu a porta. Na época eu estava desempregada, né? E eu entregava o currículo, eu ia lá, daí um dia abriu uma porta de madrugada, só que para madrugada para mim é muito ruim, porque aqui onde eu moro é muito barulho. Mas eu nunca deixei de crer. Então um dia eu falei com o diretor me passou para o chefe, deixei currículo e dali um tempo me ligaram. Eu estava até trabalhando numa loja, estava insatisfeita, né, que ficar de assinar minha carteira e não assinaram, me faziam 15 dias que eu estava lá. Então, me ligaram e eu larguei tudo. E fui lá, fiz a entrevista, né? E eu confiei em Deus, né? Eu disse, não, se me ligaram, essa porta é para mim. E graças a Deus me chamaram, eu trabalhei lá. Foi 10 anos ao qual eu tive experiência, a qual também eu consegui emprego para minha irmã.
para minha prima, né? Nós trabalhávamos em família lá. E também para uma amiga nossa, também conhecida nossa. Muitas pessoas, Deus abriu portas lá. Então eu creio que Deus me usou para abençoar outras vidas. Mas essas outras pessoas não permaneceram. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a minha prima, a minha irmã, nós ficamos até o final. Essa minha outra também, amiga também, ex-colega de escola também, trabalhou lá. E eles pagaram nós tudo direitinho, a empresa fechou. E um dia eu peguei e disse assim, só que lá eu trabalhava meio que direto, trabalhávamos 6 horas, mas às vezes, tipo, se alguém faltava, nós tinha que fazer 12. Era sábado, era domingo, feriado. Claro, a gente fazia escala, mas como nós, tipo, eram poucas pessoas, né, então a gente tava sempre trabalhando. E era uma empresa 24 horas. Então, quando a gente saiu de lá, eu peguei o seguro-desemprego, peguei 2 parcelas e teve um dia que eu orei pro Senhor Jesus. Senhor, eu quero uma porta de emprego a qual eu tenha liberdade nos finais de semana. Eu não me importo de trabalhar no final de semana, mas que eu trabalhe um sábado ou domingo, não que eu trabalhe sábado e domingo junto. E um dia uma amiga minha também estava desempregada e eu estava ajudando ela, estava no seguro e ela já tinha terminado o seguro. E apareceu uma porta de emprego. Até foi uma vizinha minha que ela é minha madrinha de casamento, né? Eu disse pra ela, vamos ajudar uma amiga minha e tal. E ela me mandou daí algumas vagas de emprego. E numa dessas vagas eu olhei assim e disse, nossa, essa vaga assim tá mais é pra mim, assim, né? E era o horário que eu mais ou menos queria, tipo, tinha uns benefícios bons, né? E então eu peguei e enviei o currículo. No outro dia me chamaram, fiz entrevista e hoje eu tô trabalhando lá pra glória de Deus. Bem do jeito que eu queria. E glória a Deus, assim, sabe? Eu agradeço a Deus pelo trabalho. Eu agradeço a Deus pelas misericórdias dele, irmãos. Porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus misericordioso. E também sabemos que nós somos salvos mediante a graça de Deus, né? Tudo que Deus faz não é, assim, algo que nós merecemos, é um favor imerecido. Então, louve ao Senhor. Muitas vezes a gente acha que é só Deus que tem que fazer por nós, mas temos que fazer a nossa parte. Se você muitas vezes, às vezes, está doente, precisa de uma medicação, né? A gente sabe que Deus, ele opera, mas tem os médicos, mas Deus, ele opera onde a mão do médico não alcança. Eu creio no poder de Deus, creio também na medicina, mas muitas vezes, quando o médico não consegue operar, Deus, ele está ali. Ele opera sobrenatural. E muitas coisas que Deus tem feito na minha vida, na minha família, Deus tem operado. E Deus, ele vai operar na tua vida também. Basta crer. Basta. Muitas vezes parece que demora. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas Deus, ele nunca esquece um filho dele. Amém? Finalizamos esse devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.